Minha gente, muitos assuntos hoje, mas todas as atenções voltadas para o Supremo Tribunal Federal. Antes de mais nada, deixa eu lembrar aqui rapidamente uma história de há poucos dias, já contei para vocês aqui, o quanto os assuntos da política, caíram no radar e no interesse cotidiano da população brasileira. Há dias eu estava abastecendo meu Twingo, já tem mais de meses, ali num posto de gasolina que eu uso sempre aqui em São Paulo, e o pessoal lá já me conhece, eu estou sempre lá abastecendo meu Twingo e tal. E estava abastecendo enquanto o frentista estava lá atrás botando gasolina no carro, estava aqui mexendo no celular esperando a hora de ir embora, e ele grita lá de trás: ô Boechat, eu digo, fala meu filho, e o Lewandowski, hein? O Lewandowski, ministro do Supremo. Isso é uma indicação impressionante. Se você perguntar a um cidadão, qualquer cidadão, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Alemanha, para dar o nome de 2 ministros do Supremo, da Suprema Corte daqueles países, o cara vai dizer, hein? Pra quê? Por quê? What? The books on the table? Não quer saber. Por que ele tem que saber o nome de ministros do Supremo Tribunal Federal? O brasileiro hoje sabe. É capaz de falar do Lewandowski, da Carmen Lúcia, como falava do Joaquim Barbosa e de outros ministros e tal, como se fossem figuras assim que estivessem no cotidiano dos nossos interesses com a maior naturalidade. Na verdade, isto é uma anomalia que revela uma situação completamente anárquica da política brasileira, uma situação anárquica institucional. As instituições estão funcionando, mas no meio de uma confusão monumental da qual elas não escapam e da qual elas são parte e também são combustível. Tudo bem que nós estamos com a nossa democracia absolutamente preservada, não há ameaças à liberdade, não há ameaças de prisões políticas, censura à imprensa, nem nada disso. A democracia está aí e é fundamental que a gente a preserve nos seus pilares, mas ela está acontecendo como um trânsito em dia de chuva nas grandes cidades, com gente andando na contramão, parada no trânsito, sinal apagado e tal. E essa anomalia, ainda que dentro do ambiente democrático, faz com que coisas como essa sejam tratadas com a maior naturalidade. O Supremo Tribunal Federal está no centro dos acontecimentos mais do que a seleção brasileira. Vejam, hoje eu estou fazendo essa brincadeira há alguns dias para ver quando finalmente as notícias da seleção brasileira entrarão nas primeiras páginas dos jornais, sabendo que amanhã teremos um jogo contra a Rússia, anfitriã da Copa do Mundo. E hoje os 2 principais jornais de São Paulo, mais uma vez o Globo não chegou a São Paulo a tempo de eu ler, mas olha, hoje nas primeiras páginas do Estado de São Paulo e da Folha de São Paulo, não tem uma linha sobre a seleção e várias sobre o Supremo Tribunal Federal. O Supremo virou um time de futebol no sentido de chamar a atenção para si da população no seu conjunto. Isso é uma anomalia, porque tribunais, cortes superiores, constitucionais, têm que estar preservadas pela natureza de sua missão, pela relevância de seu papel, tem que estar preservadas. O recato, um certo isolamento, uma certa equidistância, um distanciamento em relação às tensões do dia a dia, parece ser comum nas demais cortes, porque nem elas tratam cotidianamente de assuntos que devam mobilizar torcidas de lado a lado, Mas aqui não, aqui a nossa realidade está construída de anomalias em anomalias, repito, ainda que dentro de um caldeirão, de um cozido, de uma sopa, de um pucheiro, como fazia a vovó Josefina, ainda que dentro de um cozidão democrático, mas é um cozidão, não é uma coisa natural e tal. Tem um lado bom também, porque isso revela e estimula o interesse da sociedade, do cidadão, das pessoas, pelas coisas que a política está decidindo, que as instituições estão decidindo. Mas, repito, é uma febre, é uma coisa estranha, é uma coisa incomum se você olhar para as democracias consolidadas. E ontem, lá no Supremo, mais uma vez, o Supremo hoje nas manchetes, absoluto nas manchetes, e não apenas por causa desse primeiro assunto que eu vou tratar, mas de um segundo assunto que foi decidido ontem pelo Supremo, na lógica do decidir não decidindo, que tem a ver com o nosso interesse cotidiano imediato e que desapareceu das manchetes temporariamente e morreu ontem, como se nada tivesse tido de importante na nossa pauta de interesses, objetivos. Nas últimas muitas semanas, vou me referir daqui a pouco a esse assunto. O primeiro assunto que leva o Supremo hoje, mais uma vez, para as manchetes é a decisão
absolutamente anômala também pela tramitação que teve e pelas discussões que suscitou, de se julgar o habeas corpus que pode livrar Lula da cadeia após a condenação na segunda instância lá pelo TRF4 de Porto Alegre. Há cerca de 4 mil habeas corpus esperando decisão no Supremo Tribunal Federal. Mas as pressões políticas, a dimensão do personagem, o fato de estarmos num ano eleitoral, as alianças que esse personagem e suas forças aliadas têm no mundo jurídico, os grandes escritóriozões de advocacia, porque tem gente achando que tem esses grandes escritóriozões de advocacia engajados na liberdade do Lula, não, estão engajados na possibilidade de garantir a liberdade dos seus clientes, que são muitos outros além do próprio Lula. Hoje tem nos jornais que se a decisão for de não aplicar o cumprimento da pena ao Lula no habeas corpus que será julgado hoje, só na Lava Jato tem 11 condenados em segunda instância, esperando que isso aconteça para, como disse a colunista Eliane Cantanhede, no estado de São Paulo, estabeleçam o céu como limite. Então tem 11 condenados da Lava Jato que serão, por extensão, beneficiados, em tese, o mesmo valor que vier a ser aplicado ao Lula, seja ele a condenação, ou a libertação, ou prejudicados caso a decisão do Supremo seja por não conceder o habeas corpus. Porque também tem esse detalhe. Estamos todos discutindo que a coisa foi para julgamento. Mas a coisa ir para julgamento não significa que o Supremo vai dar o habeas corpus ao Lula. Isso pode ser um tiro no pé da defesa do Lula. Atenção, o mérito geral, a ação direta de constitucionalidade, tal que pode estabelecer no julgamento lá da revisão daquela decisão de 2016, não é o que vai ser julgado hoje. O assunto é da mesma natureza. Pode um réu condenado em segunda instância, deve ele começar a cumprir sentença ou não? Muitos já estão cumprindo com base nesse instituto, muitos estão esperando que esse instituto seja derrubado para pedir extensão do benefício a eles, dentre os quais 11 condenados na Lava Jato. Tem executivo, tem doleiro, tem político. Dentre os políticos, por exemplo, estão condenados em segunda instância, que poderão, em tese, reivindicar o mesmo benefício, por exemplo, está Eduardo Cunha, João Vacari Neto, Pedro Correia, alguns beneficiados já com prisão domiciliar, mas com condenação em segunda instância, se livrariam até da prisão domiciliar, né? Então tem um monte, e fora do mundo político, está cheio de condenado por crime comum em segunda instância também. Repito, há 4 mil habeas corpus esperando julgamento no Supremo Tribunal Federal. O do Lula, nem todos dizem respeito a esse assunto de segunda instância, mas muitos dizem. E o Lula, a decisão relativa ao Lula, vai produzir uma referência, um parâmetro, não uma jurisprudência, porque será necessário julgar lá a decisão de 2016, mas o cara vai dizer, de acordo com o processo tal, número tal, que beneficiou o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, eu quero a extensão do benefício para o meu cliente. Então, é uma decisão gravíssima sob este aspecto da sua repercussão geral. Além, evidentemente, da questão relacionada específica ao cara que lidera as pesquisas eleitorais, que lidera um partido político poderoso ainda, com muita força de mobilização, muito barulho, muita retumbância, etc. e tal. Então, uma decisão bastante grave que ocorre e vai para o martelo dos juízes em meio a um ambiente de absoluta anormalidade na Suprema Corte. Anormalidade esta que ficou mais uma vez evidente, não apenas pela própria forma como a coisa está sendo pautada, mas por este bate-boca que está nas manchetes hoje também, entre o ministro Gilmar Mendes e o ministro Barroso. O ministro Gilmar Mendes e o ministro Barroso trocaram duríssimas agressões verbais ontem no plenário do Supremo. Antes que as agressões começassem, que a troca, que o bate-boca começasse, é importante chamar a atenção, o Gilmar tinha feito uma longa exposição bastante dura, que falou coisas como o seguinte, referindo-se aos colegas da corte. Essa ideia do acho que é o direito achado na rua. Eu acho o que eu quiser. Acha na Constituição. Eu sou iluminado. Depois, agora vou dar uma de esperto, referindo-se a ministros, hein? Agora vou dar uma de esperto e vou conseguir a decisão do aborto. Decisão do aborto que foi prolatada pelo Barroso, que até então estava ali na dele, esperando. Eu estou com a palavra e continuo, disse ele já depois da discussão. Antes de começar o bate-boca com o Barroso, de ser atacado pelo Barroso, o Gilmar tinha feito esse ataque genérico
sem citar nomes aos demais ministros, mas o endereço era o próprio Barroso, na questão do aborto, e na sequência criticou a própria ministra Carmen Lúcia, criticou o tribunal, criticou os colegas e tal. Quando o Barroso pegou a palavra, ele aí foi com os 2 pés no peito de Gilmar Mendes. Me deixe de fora desse seu mau sentimento, Gilmar. Vossa Excelência é uma desonra para nós. O senhor é uma mistura do mal com o atraso e pitadas de psicopatia. Tem maluco no Supremo. Sugere-se trocar as togas por camisas de força. Vossa Excelência desmoraliza o tribunal. É muito penoso para nós termos de conviver com Vossa Excelência. Está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. A isso se agrega coisas que os ministros falam fora do ar, fora dos holofotes. Um deles falou para mim pessoalmente. Eu comentei essa nota na coluna da Isto É, era uma conversa em off, mas eu dei sem citar seu nome. Ele disse: qualquer dia eu vou dar um cacete no Gilmar. Uma coisa nesse nível entre ministros do Supremo. Qualquer dia eu perco a cabeça e dou um cacete. Esse é o ambiente que está dentro do Supremo Tribunal Federal. Me surpreendem 2 coisas. A primeira é que o Gilmar, sem entrar no mérito da discussão de ontem ou de qualquer outra, se ele está com razão ou não, na minha opinião, não está, mas não quero entrar nesse mérito. O fato é que o Gilmar é o bate-boca de plantão do Supremo Tribunal Federal. Ele bateu boca já, além do Barroso ontem, com Luiz Fux, com Lewandowski, com Fachin, em níveis diferentes de agressividade, mas discussões que tomaram espaço nos jornais no dia seguinte. Ontem atacou a Carmen Lúcia também, fora das sessões do tribunal, já fez indiretas as mais duras aos seus pares. Então, note, supondo que todos os ministros do Supremo tenham o hábito de bater boca, o que é uma anomalia semelhante ao que eu vinha dizendo no início, o fato é que para bater boca tem que ter 2, né? Eu e o Barão. Aí, o fato é que, no caso do Gilmar, ele é sempre 1. Ele é o mais 1 no bate-boca do Supremo do que todos os outros como participantes desse tipo de confronto. E para concluir esse caso, virar essa página, o curioso é o seguinte, é que eles se xingam chamando de Sua Excelência. Sua Excelência não tem mãe. Sua Excelência é um calhorda, Sua Excelência é um vagabundo. Não, Sua Excelência é que é um ladrão. Não, Sua Excelência é que tem mau hálito. Por que então não tira esse maldito Sua Excelência e vai logo para os finalmente? Ou será que eles acham que dá um lustre no palavrão, na ofensa, quando chama o cara de Sua Excelência? Sua Excelência Eduardo Barão, o senhor não vale nada. Sua Excelência Boechat. Sua mãe, Sua Excelência, sua mãe e tal, e por aí vai. Mas enfim, Sua Excelência para cá, Sua Excelência para lá. Uma outra Sua Excelência do Supremo ontem, é esse o segundo assunto que eu quero tratar, tomou uma decisão escandalosa e que não está tendo repercussão hoje por causa do bate-boca geral em torno da questão e do protagonismo da questão do habeas corpus do Lula. Vejam o que aconteceu. O Luiz Fux, que é pai de uma desembargadora no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, portanto beneficiada por sua decisão diretamente, isso para mim deveria determinar a declaração de autoimpedimento do ministro Fux, por quem eu tenho simpatia, mas me desculpe, ministro, não dá. O senhor já tinha dado uma decisão lá atrás, estendendo a todos os juízes federais o direito ao auxílio moradia e tal, os penduricalhos. Havia uma decisão do Supremo pautada para julgar esse assunto com repercussão geral, diante da pressão popular, do escândalo e do custo que essas mordomias adicionais pagas aos juízes federais impõem à sociedade. Um escândalo. E aí ontem, e repito, sem nenhuma repercussão de maior expressão hoje na imprensa, o ministro Luiz Fux suspendeu o julgamento que o Supremo faria para decidir se o auxílio moradia deve ou não deve continuar sendo pago. Ocorreria hoje esse julgamento. O Fux suspendeu. Ponto. Acabou. Ele acatou um pedido da Associação dos Magistrados, ora de quem mais seria, para que o processo fosse submetido a uma Câmara de Conciliação vinculada à Advocacia Geral da União. Resultado prático disso aqui, minha gente, o processo pode durar meses, leio na Folha, prolongando os benefícios. Pergunto, um assunto que estava na ordem do dia durante as últimas semanas, que levou a uma greve estranhíssima de 24 horas de juízes federais.
que representa um escândalo à luz do entendimento da sociedade, uma despesa criminosa sobre a qual não incide sequer o pagamento de impostos, que concede a juízes, magistrados, um tratamento dado a divindades, como se o cidadão fosse obrigado a custear essa orgia com dinheiro público, não só no Ministério Público e no Judiciário Federal e no Judiciário como um todo, mas também no Executivo, no Legislativo, onde coisas do mesmo gênero, da mesma amoralidade, acontecem cotidianamente e que alguns esperavam que o Supremo decidisse isso sobre o Judiciário para aplicarem, quem sabe, o mesmo conjunto de decisões às suas áreas de atuação, portanto, no Legislativo e no Executivo. O Fux meteu na gaveta o negócio. Vocês lembram das discussões dos últimos dias que todos tivemos em torno desse? Pois é, morreu. O Fux engavetou, inventou lá uma rebimboca da parafuseta e desapareceu com o assunto. Não da opinião pública, que de vez em quando vai voltar a se escandalizar com os pagamentos nos tribunais, mas de fato no processo. O processo está morto. Sabe-se lá quando vai voltar a ser discutido. E isso é que tinha que estar ocupando hoje as manchetes gerais relacionadas ao Supremo Tribunal Federal. Mas estamos nós com um Supremo que se tornou protagonista da política diante da implosão, da insolvência da classe política. O grande ambiente de discussão política no Brasil tornou-se o Supremo Tribunal Federal e, desviado de sua função central, que não deveria ser essa, ele faz com que a sociedade não enxergue decisões que ali estão sendo tomadas ou não tomadas e que estas sim deveriam estar nos escandalizando ainda mais. Vamos ver o que vai acontecer hoje naquela casa de grande agitação, Suas Excelências. Vamos lá.